Vamos continuar estudando as ondas sonoras. No caso agora, a gente vai estudar as ondas estacionárias em tubos sonoros. Essa é uma aula para o terceiro ano do ensino médio, uma aula de física, com a professora Maria Regina. Na nossa última aula, nós estudamos bastante as cordas vibrantes e vimos lá os diversos modos de oscilação das cordas vibrantes. E nesse vídeo aqui ao lado, a gente vai poder observar a diferença que a gente tem de espessura das cordas e como que vocês vão observar ali, a corda mais grossa vai ter frequências mais graves, né, que seriam comprimentos maiores, e nas cordas mais finas vocês também vão observar os comprimentos menores que equivalem às frequências mais altas. Então vamos observando aqui. Então, aquela corda lá de cima é a mais grossa, vocês podem observar o comprimento de onda dela maior, que é uma nota mais grave, e essas mais finas são as mais agudas. Então, isso está relacionado com o que a gente terminou de ver na nossa última aula, que é a velocidade de propagação da onda influenciando a frequência. A corda mais grossa, a velocidade é menor, frequência mais grave, ok? Essas cordas vibrando, então, a gente tem ali ondas estacionárias nas cordas e a oscilação que elas provocam no ambiente, no caso no ar, é que vai ser, então, propagada na forma de ondas sonoras. Aqui um outro exemplo, na bateria, quando a pessoa bate na bateria, no prato, né? Ele vai vibrar e ele vai provocar a vibração do ambiente em torno dele. E esse ambiente, então, vibrando, vai provocando ondas de compressão, que são as ondas sonoras, que vão se propagando até chegar aos nossos ouvidos. Então, o que a gente vai estudar hoje é como que as ondas sonoras se propagam nos instrumentos de sopro, né? E a gente vai observar, no caso, né, que a gente tem ondas estacionárias também que se estabelecem nesses instrumentos e essas ondas já vão se estabelecer no interior do instrumento e depois se propagar para o meio externo. Então, um exemplo simples, né, que é no caso da flauta, a gente tem a entrada de ar, vai passar por uma palheta, essa palheta vai vibrar, e aí vai começar a produzir a onda sonora no interior do tubo. Ela vai se propagar ali e uma parte dela vai refletir, voltando ali, interferindo com a onda que está vindo. Uma parte vai também já se propagando para o meio externo. Então, a parte da onda que reflete e vai fazer interferência com a onda que está vindo, isso é que vai formar a onda estacionária dentro da flauta. Esse outro experimento é para a gente tentar, né, para ajudar, na verdade, a gente a visualizar o que acontece com o ar dentro do tubo sonoro. Então, as partículas, né, as moléculas do ar, vão fazer esse tipo de movimentação. Então, vamos ter ali aquelas regiões de compressão e rarefação, e a hora que tiver a reflexão, na hora que a onda sonora chega ao final do instrumento e um pouco dela volta, né, retorna, ela vai interferir com a onda que está vindo e vai formar aquelas regiões de nós e ventres que são características, né, das ondas estacionárias. A gente classifica os tubos sonoros em dois tipos. Então, tem o fechado, que ele é aberto de um lado e fechado do outro, e o tubo aberto, que é aberto dos dois lados. Então, a gente vai primeiro analisar o que acontece com a onda sonora em um tubo fechado. Então, a pessoa vai soprar, fazer aquela palheta vibrar, provocar uma onda sonora no interior do instrumento. Essa onda sonora vai se propagando, encontra a parede, né, fechada do tubo ali na frente e reflete. Como ela encontra essa parede rígida,
A hora que ela reflete com inversão de fase. Da mesma forma que aquela onda na corda, quando está amarrada fixa, inverte na hora da reflexão. Como isso acontece, aí o que vai acontecer? A onda, a interferência entre a onda que está vindo e a onda que foi refletida vai provocar nesse ponto, que é o ponto final ali, uma interferência destrutiva. E a interferência destrutiva é representada pelo nó. Então, aquele ponto ali do nó é um ponto que ele vai ficar sem se movimentar. E a primeira possibilidade, né, o primeiro modo de oscilação num instrumento de tubo fechado é esse que nós estamos vendo ali na primeira figura, que corresponde à metade de um fuso, certo? Então, o primeiro harmônico, no caso desse tubo, é metade só do fuso, não é o fuso inteiro, como era no caso da corda do violão. Então, a gente olha ali, né, que esse primeiro harmônico, ele, então, é como se fosse metade ali, né, a metade do fuso, e corresponde, então, a uma onda que tem um comprimento 4 vezes maior que ele. Então, vamos lembrar, o fuso é metade da onda. Meio fuso é metade da onda, de forma que essa onda que se estabelece como sendo o primeiro harmônico, a primeira possibilidade de onda, né, num tubo fechado, ela corresponde, né, ela tem um comprimento de 4 vezes o tamanho do tubo, tá certo? E aí a gente não vai ter o segundo harmônico. Por que que não vai ter o segundo harmônico? Porque para ter o segundo harmônico, a gente teria que ter nozinho dos dois lados. Da mesma maneira que a gente tinha no caso do violão, né? Da corda que é presa dos dois lados, tinha nozinho dos dois lados, aí tinha lá um fuso, né? O fuso era o primeiro harmônico, e aí 2 fusos era o segundo harmônico, e assim por diante. No caso de um tubo fechado, a gente vai ter o nó na parte do tubo que é fechada, mas vai ter o ventre do lado aberto. Então, sempre do lado aberto, a gente vai ter que ter o ventre e do lado fechado o nó. Então, a gente não tem como ter, né, o segundo harmônico, que corresponderia a ter 2 nós, né, dos dois ladinhos. Aí a gente sempre vai ter configurações que na parte fechada é nó, na parte aberta é ventre. E para que isso seja possível, a gente vai ter sempre configurações que seriam os números ímpares, harmônicos ímpares. Então, a gente tem o terceiro harmônico, que corresponde a 3 meios fusos, o quinto harmônico, que são 5 meios fusos, né? Se vocês quiserem usar a comparação de o fuso como se fosse o formato de um quibe, o primeiro harmônico corresponde a meio quibe, o terceiro a 3 metades de quibe e assim por diante, tá certo? E no tubo aberto? Então, olha, o tubo aberto não vai ter os nós nas pontas, né? Por quê? Porque aí a interferência da onda sonora que está saindo pelo tubo aberto, parte dela retornando, refletindo, não vai ser uma reflexão que a gente consideraria com extremidade fixa. É uma reflexão do tipo daquela que a corda estava meio solta, né? Que seria a extremidade livre. Então, quando a onda ela vai sair do instrumento, uma parte dela se propaga para fora do instrumento, mas uma parte dela reflete, volta para dentro do instrumento. Essa que volta, ela volta em fase. Ela volta em fase com a onda que está chegando. E vai formar nas extremidades abertas sempre uma interferência construtiva. Então, quando a interferência é construtiva, a gente tem o ventre e não o nozinho. Então, a primeira possibilidade de harmônico para um tubo aberto vai ter, então, 2 ventres nas duas saídas, né? Dos dois lados do tubo a gente vai ter ventres e vai ter um nozinho no meio. Isso corresponde a um fuso, porque isso aí são 2 metades, né? A gente tem 2 metades de fuso, que corresponde a um fuso, o primeiro harmônico. O segundo harmônico vai existir sim. A gente vai ter um fuso, que é aquele ali do meio, e mais 2 metades nas pontas.
Isso dá, então, o total de 2 fusos para ser o segundo harmônico. E assim por diante. No caso, então, do tubo aberto, a gente vai ter um fuso para cada harmônico direitinho. Então, a gente vai ter todos os harmônicos da mesma forma que a gente tinha nos instrumentos de corda. Só o tubo que é fechado na frente que a gente não tem, que a gente só tem os harmônicos ímpares. Mas no caso do tubo aberto, a gente vai ter todos, né? E sempre, né, dos lados abertos do tubo, a gente vai ter os ventres. Os nozinhos vão ficar sempre pelo meio do caminho, né? Porque as extremidades são abertas e as interferências são construtivas nessas partes abertas aí do tubo. Então, fazendo, né, um resumo para o tubo aberto, a gente vai ter lá o primeiro harmônico, é como se fosse, então, duas metades de quibe, né? Então, isso é um fuso corresponde a um quibe, vamos pensar assim. Então, duas metades corresponde a um fuso, duas metades de fuso dá um fuso inteiro, que é o primeiro harmônico. O segundo harmônico tem um fuso no meio, mais duas metades nas pontas. O terceiro tem dois fusos no meio, mais duas metades. E aí a gente vai tendo dessa forma todos os harmônicos direitinho. Resumindo, então, para o tubo aberto, a gente vai ter as mesmas fórmulas que a gente já usava para as ondas em cordas. Então, a gente tem lá, no primeiro caso, né, que é um fuso, o primeiro harmônico, como o fuso corresponde à metade de uma onda, o comprimento da onda correspondente ao primeiro harmônico no tubo aberto tem o tamanho que é o dobro do instrumento. Então, 2 vezes o L vai ser o comprimento da onda estabelecida no tubo, no harmônico 1 do tubo aberto. Já o segundo harmônico, como vai ter 2 fusos, cada fuso é metade da onda, 2 fusos é uma onda inteira. Então, no segundo harmônico do tubo aberto, o comprimento dessa onda já é o próprio comprimento do instrumento. E aí, como uma fórmula para generalizar isso, a gente pode dizer que o comprimento de um harmônico vai ser 2 vezes o L, que é o tamanho do instrumento, dividido pelo número do harmônico, né? E a frequência, a gente vai só lembrar que é a velocidade dividida pelo comprimento, e aí vai ter a fórmula também para calcular a frequência de cada harmônico. Do lado do tubo fechado, a diferença é que o primeiro harmônico não é mais um fuso, mas é meio fuso, de forma que a onda que está representada ali, ela é só 1/4 da onda, né, que está aparecendo ali no instrumento. O tamanho inteiro da onda corresponderia a 4 vezes o tamanho do instrumento. O que a gente vê ali é só metade do fuso, que é metade da onda que a gente está vendo ali no primeiro harmônico. E o tubo fechado tem apenas os harmônicos ímpares, sempre com o nó do lado que está fechado, ventre do lado aberto. Né? O tubo aberto tem sempre ventres dos dois lados e os nós ficam pelo meio do caminho. Aí, por fim, a gente vai analisar um pouco como que o comprimento do instrumento, da parte vibrante do instrumento, né, melhor dizendo, como que esse comprimento vai influenciar nas frequências que você vai produzir. Então, da mesma forma que nós vimos no violão, no caso do violão era o comprimento da parte vibrante da corda, e no caso do instrumento de sopro, esse comprimento corresponde à parte vibrante dentro do instrumento, a parte do ar vibrando dentro do instrumento. Então, vamos pensar no caso da flauta. Ela tem vários furinhos que permitem com que esse ar saia da flauta pelo meio do caminho ou, no caso de você fechar todos os buraquinhos, esse ar vai sair da flauta só no final do instrumento mesmo. Fazendo essa movimentação com os seus dedos, fechando os buracos ou deixando o ar sair pelo meio do caminho, você vai modificar justamente o comprimento, que seria a distância que o ar fica vibrando dentro do instrumento. E se você deixa esse comprimento pequeno,
você vai ter notas mais agudas, com frequências mais altas. E se você deixar esse comprimento maior, você vai ter, então, frequências mais baixas, vai ter notas mais graves. Então, para quem já tocou flauta alguma vez, pode lembrar que para você obter a nota mais grave, você tem que fechar todos os buraquinhos, deixar o ar percorrer todo o instrumento, todo o comprimento do instrumento até poder sair. Então, quanto maior for o comprimento, mais grave vai ser a nota. Agora, se você deixar só o primeiro buraquinho da flauta fechado, o ar já vai sair pelo meio do caminho, né? Vai percorrer um comprimento menor ali dentro do instrumento, e aí você vai obter uma nota mais aguda, né? Com uma frequência mais alta. No caso da flauta de pan, você também controla a quantidade de espaço que o ar vai percorrer pelo tamanho dos tubinhos. Então, se você tocar o tubinho mais comprido, você vai fazer uma nota mais grave, o tubo mais curtinho, uma nota mais aguda.